tenho certeza que eu não sou Isso é mais. autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é quando a pessoa busca a infelicidade quando ela acha que as respostas que ela busca estão no outro. Isso é busca da infelicidade. Autoconhecimento é você perceber que as respostas que você busca estão dentro de você. Olha quem tá entrando aí, Grace! Oi! Você sabe que também Tudo gostar bem? de quando a sua família participa é fácil, né, amor? Sua família é muito maravilhosa. Que bom, eles estão aí ouvindo você falar. Que bom, que bom. Tudo bom? Boa noite. Que bom, né, que a gente conseguiu fazer isso. Eu tô muito feliz. Estou muito feliz de você ter me dado esse presente para minha quarentena. Mas são quantos anos, Thaís, que a gente se conhece? Muito tempo, né? Eu fiz o treinamento em 2013. Foi 47. Você 47. Faz um tempão. Então, Está indo para tem os um pouquinho. Você sabe que isso Então é tão vamos bom. lá. Às vezes eu chego num lugar, às vezes eu chego numa palestra para dar e eu avisto assim nas cadeiras rostos que eu conheço e aí eu me sinto em casa. A sensação é de que cheguei em casa. É mesmo. Engraçado que, assim, lá quando a gente começou a falar de live na primeira, segunda semana de quarentena, muita gente não usava, né, essa ferramenta. Era muita novidade para muita gente, mas para mim já é uma coisa, assim, que eu assisti, já tinha feito. Mas aí as pessoas falaram, eu achei muito fofo algumas pessoas falando, nossa, como isso aproxima, né? Porque não é uma coisa artificial, a gente está aqui olhando uma para outra, conversando de verdade. É intimista, né? Se você tem uma relação de intimidade com a pessoa, se você bate papo, é leve, eu acho que isso é muito bacana. Então, estou muito feliz. Eu também gosto muito. Muito legal. E, gente, só para vocês, aí tem, agora já tem um monte de gente entrando. Eu não vou conseguir ler todo mundo para dar oi, boa noite para todo mundo, mas queria falar para vocês quem é essa mulher, Grace, aqui com a gente, Almeida. Eu conheço a Grace, gente, só para vocês saberem, né, como a gente falou há 7 anos, porque eu estava naquela busca, né, um determinado momento da minha vida, de fazer algumas coisas olhando para mim, sabe? De desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E eu já conhecia, a gente vai falar mais aqui, né? O treinamento que ela dá e o instituto que ela trabalha, mas eu já conhecia até há mais anos. Outras pessoas muito queridas, próximas minhas, já tinham feito e me convidado. E eu falava assim, não é momento, não quero, não vou priorizar. Apesar de que eu sempre achei bom, mas eu falava assim, agora não, daqui a pouco eu faço. Aí o daqui a pouco foi de 2010 a 2013, e aí finalmente algumas chavinhas foram, né, viradas em 2013, e é como se de repente eu sentisse uma mega necessidade, assim, do não faço agora para uma mega necessidade. Foi muito engraçado. Muito, né? Do não faço agora, preciso muito. Muito, muito. E eu lembro que eu falava, e eu acho muito legal essa primeira mensagem aqui, como é que foi a minha história, né? Não, gente, mas eu não tenho depressão. Graças a Deus eu sou uma pessoa abençoada. Eu não tenho nenhum grande problema, porque assim, às vezes quando eu me comparo, de verdade, Grace, com algumas pessoas, eu me sinto assim, eu não tenho problema. Eu não posso reclamar da minha vida. As piores coisas da minha vida não são nada perto do que eu vejo por aí. A minha quarentena, problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem, não tá sendo fácil para ninguém. Mas, sério, eu me sinto extremamente abençoada. É assim que eu me coloco, é assim que eu penso. Eu sou muito grata até as coisas difíceis que me fazem enfrentar e crescer. Essa sou eu. E aí, olhar facilita, né? Esse seu olhar facilita sentir tudo isso. Aí em 2013, eu falava, gente, eu não tenho problema. Mas assim, tem alguma coisa. Eu preciso olhar isso aí. E aí foi muito bacana. Eu fiz um treinamento, só pra vocês entenderem, quem tá aqui assistindo a gente. Aí eu fiz um treinamento. Aí pronto. Aí depois eu quis fazer o outro. Aí depois eu quis fazer o outro. E assim vicia, vai. Né? Autoconhecimento vicia. Exatamente. Porque aí você também quer ler o livro.
e aí você quer outras fontes, e aí você quer participar de um debate, né, de um grupo de estudos, por exemplo. Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para abrir essa minha mente sobre olhar para soft skills, né? Soft skills no mundo corporativo, a gente fala para quem está aqui e não sabe, assim, a gente pode fazer, eu fiz, né, uma academia, graduação, bacharel, pós-graduação, você pode fazer mestrado, doutorado, e eu acho ótimo, eu não invalido nada disso, pelo contrário, eu vou ser sempre defensora do estudo formal. Mas a gente precisa, principalmente em algumas épocas da vida, e eu me vi ali com aqueles 30 e poucos, assim, cara, eu posso fazer 10 MBAs, mas tem coisas que não é no MBA que eu vou resolver. Eu pensava isso. E é isso. Aí tem outras coisas também. Eu fui fazer reiki naquele mesmo ano. Foi muito legal. Eu sou reikiana, nível 1. Então, sabe assim. Que a Maria é reikiana? A Maria, a gente fez a iniciação dela no reiki. Ah, mentira! Que fofa! Muito legal, muito legal. Então, vamos começar aqui. Eu tenho algumas perguntinhas para te fazer, mas assim, bate-papo, tranquilo. Acho que até você já. A gente já alinhou mais ou menos o que a gente vai falar. Eu tô aqui com um guiazinho só. E isso é muito engraçado. Gente, vocês vão entendendo? Ela falou assim, fazer live com você. Porque assim, o arquétipo, para quem não sabe essa palavra, mas assim, o perfil, digamos assim, no linguajar mais popular. A avaliação psicológica, né? A avaliação do perfil. Ela falou, você toda organizada? Então... Não, ela convidou pra live, aí eu falei, tá, eu tenho agenda, vamos bater um papo. Falei, vamos sim. Aí ela me mandou um roteirinho, tipo assim, o que você acha da gente falar disso assim, da gente falar? Eu falei, uau, olha, tudo bem, tá bom. O que você acha? Eu acho ótimo. Toda organizada. Administradores, né? Entendedores entenderão. Falei para administradores é muito fácil, porque ela direcionou e falou, não, eu falei, apesar da gente saber que a gente pode caminhar, né, de mãos dadas e pode sair um pouquinho do roteiro, porque isso também é autoconhecimento, isso também hoje em dia eu tô mais flexível. Mas é bom ter um olhar assim organizado. Porque pro administrador, me corrija se eu estiver errado. Acontece assim, quando vem algo na cabeça, já vem organizado em planilha de Excel, né? Assim, checklist de tudo. É isso, a Roberta diz que quando hoje é aniversário dela, inclusive, né? Parabéns, Robertinha. E aí ela diz isso, ela diz, mas eu não tenho culpa. Quando eu penso, a lista já vem na minha cabeça, só para eu ticar do lado, já virou a planilha de Excel. Lista, checklist e fluxograma das coisas, assim, tipo, encadeamento das coisas, árvore de decisão. Assim, eu tento não ser assim, mas não consigo, sabe? Não, mas olhar com os meus olhos, né? Eu tô olhando com os meus olhos, eu acho bonito. E o que melhorou, com certeza, nos últimos anos pra mim foi essa flexibilização. Tem coisas que, assim, eu não preciso morrer do coração se sair do roteiro, entendeu? Até porque coisas bacanas acontecem justamente se sair do roteiro. Sem se conhecer, morreria. E quando você passa a gente é acentuada. Eu tenho certeza que eu não sou. Isso é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é quando a pessoa busca infelicidade quando ela acha que as respostas que ela busca estão no outro. Isso é busca da infelicidade. Autoconhecimento é você perceber que as respostas que você busca estão dentro de você. E assim, não existe, esse caminho não é fácil mesmo, não. É um caminho, às vezes, até dolorido. Mas é um caminho necessário. Quando você caminha por ele, você percebe que muda tua qualidade de vida, muda tua forma de ver o mundo, muda tua saúde, muda as tuas relação com as pessoas. Exatamente. Isso é autoconhecimento. Para mim, esse aí. Esse é o ponto, sabe? Porque eu sempre, as pessoas falam, a Thaís super bem relacionada, fala com todo mundo, conhece Deus e o mundo. Mas, por exemplo, no trabalho, muita gente falava que eu era um trator. E aí? Assim, eu quero ser um trator? Tem necessidade de ser um trator? Não sempre, né? Eu posso escolher para quê eu quero ser um trator, né? Então, isso realmente é conseguir entender até, e aí falando de PNL também, né? Como é que você atinge melhor os seus objetivos, né? Com uma comunicação mais eficaz. A comunicação então, assim, também, né, Thaís? Eu acho legal, eu quis trazer você para falar aqui, porque eu estou tratando de vários assuntos nessas segundas-feiras
que são relacionados a principalmente essa busca. Acho que a minha audiência, né, minha galera de Instagram gosta muito dos assuntos de trabalho, vida pessoal e o equilíbrio entre essas coisas, porque foi a minha jornada, né? Eu saí de um extremo, que era a minha vida é centrada em trabalho, mas de uma forma que me prejudicava, e hoje em dia eu consigo enxergar isso, mas eu não enxergava, claro. E aí, hoje em dia, eu encontrei um melhor equilíbrio. E também já passei por um outro extremo, mas assim, aí fui ajustando. E é isso, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. E hoje, com época de quarentena, de isolamento, todo esse estresse que está causando em todo mundo, de uma forma ou de outra, né? Porque mudou, causa uma certa estranheza, um certo estresse. Pelo fato da mudança, né? A história de sair da zona de conforto. Não é que sai, a gente expande a nossa zona de conforto, mas e aí sempre tem essas barreiras. E aí, eu queria que você falasse pra gente, assim, como é que você, como sendo treinadora, tendo esse olhar muito sobre o ser humano, porque você já passaram milhares de vidas, né, na sua mão, nos seus treinamentos, no instituto. Como é que você vê, assim, justamente essa importância de cada um estar nessa busca desse autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal? E para quem nunca pensou nisso, e está se falando tanto, né, em até sanidade mental, como é que a gente está tratando tudo isso? Fala um pouquinho pra gente, assim, nesse momento especificamente, como é que você vê isso tudo? Se você pensar que desenvolvimento pessoal é desenvolver o potencial humano, né? É você ter mais habilidade na tua comunicação, é você ter mais habilidade na tua maneira de agir. Quando você é mais habilidoso nisso, você passa melhor por um desafio presente, né? O que está acontecendo agora nesse momento com a gente. E como você mesmo colocou no início, é normal a gente achar, por N motivos, mas é normal a gente achar quando a gente não conhece, quando a gente não leu sobre, quando a gente não viveu, qualquer que seja a imersão, quando a gente ainda não utilizou nenhuma ferramenta de desenvolvimento pessoal, e são muitas, entre elas a programação neurolinguística, mas tem muitas outras, você falou do Reiki, tem a meditação, tem um monte de outras maneiras de se desenvolver, né? Até se a gente pensar em mercado financeiro, tudo é desenvolvimento pessoal. Então, se você buscar se desenvolver em alguma área, você vai ser mais habilidoso naquilo. E quando acontecer um desafio, você vai ter habilidade para lidar com aquilo. Hoje, muitas pessoas se percebem com pouca habilidade para lidar com esse momento, né? A gente percebe que muitas pessoas estão com muita dificuldade, outras pessoas com menos dificuldade. Você diz assim, não se prepararam para uma coisa como essa, né? Você quer um exemplo, né? bem, talvez ajude todo mundo a entender, né? De uma forma bem, bem fácil. Por exemplo, quando eu engravidei, eu nunca tinha engravidado na minha vida, eu não tinha filhos, a minha mãezinha não tá aqui comigo mais. E no momento que eu me percebi grávida, a nossa programação era engravidar um ano depois um ano depois do ano que eu engravidei. E quando eu me percebi grávida, eu falei, opa, peraí, o que eu conheço sobre isso? Eu conheço muito pouco sobre isso. O que eu posso fazer para passar por isso de maneira leve? Eu posso estudar sobre isso. Eu posso ler sobre isso? Posso. Deixa eu ver se eu encontro livros que casam com o que eu acredito que seja ideal, né? Com os meus valores. Aí busquei alguns livros. Aí, deixa eu ver se eu encontro cursos que podem me ajudar a viver esse momento mais leve. Aí eu fui buscar cursos. E aí eu fiz todos os cursos que você pode pensar sobre uma mulher que está grávida, que vai ter um neném, desde a amamentação, primeiros socorros, todos esses cursos. E li um monte de livro. A maternidade chegou para mim, Maria nasceu. E eu vou te dizer, eu passei 0 perrengue. Por qual motivo? Porque eu busquei ter conhecimento para diminuir o risco do problema. Algumas amigas, inclusive na época, falaram, mas você é maluca do curso, né? A gente nasceu para isso, a gente tem isso, já é nato. E eu dizia, eu preciso estudar isso, eu tenho certeza que eu não tenho isso, não. Não nasci com isso, não. Isso é tudo na vida, né? Quando você se prepara para algo, quando aquilo acontece, você tem mais habilidade para lidar com aquilo. Eu acho que quem se preparou para se dizer, quem topou se desenvolver, que, como eu disse, não é fácil, é uma tarefa, é diário, né? E às vezes chega a ser dolorido, mas você percebe mudanças nas coisas na maneira como você vive. E quando você se prepara, percebe essa mudança e vem o desafio, você sabe lidar melhor com ele.
É verdade. Como boa administradora no arquétipo que sou, planejamento que é o para mim é uma administrador? palavra. Conta aí o que é o administrador. Sou Ele eu. é extrovertido, ele é extrovertido, Ele é extrovertido ele é como bem eu, assim, racional, bem racional, ele é uma pessoa organizada, ele tem uma maneira organizada de viver a vida, detalhista, detalhista, uhum, E que mais? fatos. Ele precisa ver para crer, né? Ele tem que ser tocável, né? Tem que ser Palpável. pela racionalidade, né? Eu acho que muitas vezes o administrador, ele gosta da palavra planejamento, preparação. Então, para uma pessoa como eu, é meio até óbvio, para mim chega a ser óbvio que eu tenho que me preparar para as porradas da vida. Mas você percebe, Thaís, que quando você falou no início, rapidinho, sem querer te cortar, já te cortando. Claro. Quando você falou no início que você sabia que era uma coisa boa, mas você achava que não era o seu momento, né? Quantos de nós, ao ouvir falar de autoconhecimento, a gente linka imediatamente com autoajuda. E a nossa sociedade, ela acredita que pedir ajuda é algo ruim, né? Sim. Então, a intenção do nosso papo e o meu propósito de vida, quando eu penso em autoconhecimento, é levar para as pessoas que, independente das pessoas, tem pessoas que a gente conhece e tem pessoas que a gente nem conhece, mas todas as pessoas são capazes de serem melhores do que são. Claro. Então, não precisa do preconceito que eu tive mesmo. De tipo, eu só preciso se eu estiver doente. É isso. Só se eu tiver depressão. Só se eu tiver um problema. É um preconceito isso. Não tem outra palavra, preconceito, né? É um conceito preconcebido, né? Mas de quem é a culpa disso? A culpa tem um monte de livro, né? Escrito por esses gurus que trazem tudo que você quer, você consegue. Dessa maneira, tudo que você quer, você consegue. Mas espera aí, como, né? Como que você vai fazer para conseguir aquilo que você quer? E a culpa dos escritores de livro? Pode ser, mas a culpa também é de quem compra o livro e de quem faz isso ficar desse jeito, né? A autoajuda é você se ajudar. E você se ajudar tem que ser bom, não pode ser ruim. E você pedir ajuda também é bom, não é ruim. Porque se você pede ajuda para alguém está melhor do que você e pode te dar a mão, isso é positivo. É porque a gente em algum momento acreditou que pedir ajuda era uma coisa ruim, né? Era ser fraco. Exato. É ser fraco, eu tenho vergonha disso, né? E a nossa sociedade foi o que você falou. Às vezes a gente até, por exemplo, um aluno de primário na escola, ele tem medo de levantar a mão porque ele tem medo do que se vão rir dele. E isso pode transformar essa criança num adulto traumatizado em pedir ajuda até para resolver um problema muito grave, muito sério da vida adulta. Então, é muito legal isso. E assim, esse exemplo que eu dei, ver se eu tô certa, né? Às vezes, justamente fazendo uma imersão, lendo um livro, usando as ferramentas, que existem várias, como você disse, essas coisas vão desconstruindo e essa pessoa tem a oportunidade, a chance de olhar para isso de uma forma diferente. Aí que vem a história do autoconhecimento, né? E aí, por isso que ela se desenvolve. Né? E por isso que é importante para qualquer pessoa e não necessariamente para quem está adoecido, né? Quem está adoecido, assim, questões todos nós temos. Quem está adoecido também precisa de ajuda. Mas quem não está adoecido, ajuda é sempre bem-vinda, né? E se autoajudar, então, nossa, é você olhar para você e perceber que você pode ser melhor do que você é. Isso. Em que momento que isso pode ser ruim? Uma vez, até uma frase assim, bem pesada, que eu ouvi, não, se você não quer aprender nada, se você não quer mudar nada, já pode morrer. Tipo assim, não tem nada pra fazer mais aqui, meu Deus. Então, quando a gente, né, que é pesado, mas assim, quando a gente se coloca numa postura de que, tipo, a todo momento a gente pode mudar não é ruim, mudar é bom, até mudar de opinião é sinal que você está escutando o outro e você, quem disse que você... maturidade, né? Crescimento. E nessa minha jornada, nossa, assim, eu me vejo completamente diferente. Ainda, claro, com o meu arquétipo, as minhas características, né? Mas assim, eu vejo, por exemplo, essa flexibilização. Ainda tenho muito para batalhar, mas vejo uma flexibilização. Mas é isso, a gente tem muito para viver. E cada vez que a gente tem mais para viver, a gente tem mais para aprender. E a gente tem mais para aplicar. Desenvolvimento pessoal é você crescer como pessoa, né? É você tornar-se um ser humano melhor e trazer essas suas habilidades para o mundo.
você. E isso não precisa, isso não é rápido. A pessoa que acredita que ela vai se tornar um sábio do dia para a noite, não vai. Ela precisa estudar para que ela se torne. Então, o tempo, ele faz parte. E cada vez hoje a gente aprende algo diferente de ontem, já aprendeu algo novo. Sim. Amanhã é um outro dia, você vai aprender algo novo de novo. Né? A gente está aqui para... Ainda bem que a gente tem muita coisa para aprender. Isso significa que a gente tem muito tempo para viver ainda. Tomara, né? E a pandemia está propiciando, eu queria que você falasse até um pouco disso, porque lá na primeira semana, segunda semana, quando comecei a gravar uns conteúdos aqui, espero que quem esteja aqui, que me siga, esteja gostando, fala aí alguma coisa, comenta, se não, dá uma olhada nos vídeos, mas eu tenho falado muitas reflexões até sobre, por exemplo, a história das reclamações, né? Assim, é normal que o ser humano, normal no sentido que eu digo que é comum, muito ser humano, muito amigo nosso, muito familiar, estava ali sempre reclamava que não tinha tempo, reclamava que tinha tempo demais, ou reclamava que comia na rua e por isso engordava, ou reclamava que não ficava com filho. Assim, as reclamações acabam sendo constantes e a gente precisa se policiar para isso, isso é tóxico. E aí veio a pandemia e desconstruiu isso tudo. Aí eu até brinquei num vídeo, eu falei, agora mudaram as reclamações, aí eu tô com tempo demais em casa com minha família. Isso tá me deixando estressada. Aí eu reclamava que eu comia na rua e por isso eu engordava, agora eu tô comendo em casa, mas eu peço pizza todo dia. Faço brigadeiro. Ou tá me dando assim, trabalho fazer a comida. É a história do equilíbrio também, assim, e ninguém precisa se sentir mal, ver se eu tô certa, né? Porque em algum momento eu reclamava, agora está num extremo oposto, numa situação realmente extrema, né? E a gente não tá sendo obrigado a ser um super-herói, uma super-heroína e dar conta de tudo e tudo ser perfeito. A gente pode ter nossos momentos de tristeza, de ansiedade e tal. O que a gente não pode é deixar isso tomar conta da gente, não ter reação a isso, né? Porque senão aí a gente se afunda mesmo. Toda extremidade é um desequilíbrio, né? Eu costumo dizer que toda extremidade é um desequilíbrio. Toda vez que você está no extremo, você está com uma possibilidade grande de não estar enxergando tudo. Porque você está na ponta, muito na ponta. Eu penso que quando você fala sobre as pessoas, sobre algumas pessoas que reclamam de coisas, eu sempre presto atenção e pessoas que não reclamam, nunca reclamam. E pessoas que reclamam, sempre reclamam. Então, a reclamação, no meu ponto de vista, não está no que acontece, está no olhar da pessoa. Não tá, você está dizendo assim, não está na pandemia, né? Não tá, a reclamação não está na louça, ou na comida que ela passou a fazer, ou no fato dela comer fora. Está nela. Essa dor é dela, né? Ela precisa se comunicar de uma maneira que precisa levantar uma bandeira para reclamar de alguma coisa. E essa pessoa é essa pessoa dentro de casa ou na rua. Essa pessoa é essa pessoa no trabalho ou com os amigos. Ela é a mesma pessoa. Lembra da pirâmide de níveis neurológicos? Ela é a mesma pessoa. Então, assim, se você perguntar para mim, Grace, e qual é o desafio do momento, né? Nesse desafio, o que se faz? Eu vou te dizer, Thaís, tudo na vida passa, né? Quando as coisas estão muito boas, elas vão passar. Aquilo ali é importante a gente ter a consciência de que vai passar. E quando está muito ruim, também vai passar. É um momento desafiador para todo mundo, mas se a gente pensar que vai passar, sem ser poliana, né? Sem ser irresponsável, de fato tem algo grandioso acontecendo. A gente está envolvido no todo. De fato, a gente está com uma crise política. De fato, a gente tem muitas pessoas, pessoas mais favorecidas e pessoas menos favorecidas. De fato, nós somos privilegiadas, que a gente tem uma casa, que a gente tem como viver. Eu li um texto esses dias, a Érica me mandou, de uma pessoa que falava que cuidado em dizer, ai, que bom, mais um dia se foi, ai, que bom. Que era para ter cuidado de agradecer, quando agradece, porque é um privilégio. A gente tem que dizer, ao invés de obrigada por eu estar fazendo yoga, obrigada por eu ser privilegiada. E aí eu olho para isso e penso, peraí, mas obrigada também por ser privilegiada, né? Porque obrigada por eu ter uma casa, obrigada por eu ter comida na minha mesa, obrigada, a gente tem mesmo que agradecer. E o nosso olhar, o medo, ele baixa o sistema imunológico, né? O nosso olhar, ele manda a ordem
para o que a gente pensa e de acordo com o que a programação neurolinguística programa o teu sistema neurológico através da tua linguagem. Então, que tipo de programação você está se fazendo? Está muito bom ou está muito ruim? Porque se está muito ruim, muda. Porque é você que muda, não é o outro que muda, é você que muda. Então, eu penso que nesse momento é programar e te direcionar para coisas boas. Eu acho que é só isso que resta pra gente. E assim... É que o desafio é justamente essa quebra, né? É você perceber, primeiro é você se perceber, trazendo as reclamações a todo momento. E quando você se percebe trazendo essas reclamações, é você virar essa chave. Falar, peraí, eu posso reclamar, mas essa minha reclamação está me ajudando no quê? No quê? Essa minha reclamação está me levando para onde? Está me levando para um estado pior? Então, tá valendo a pena reclamar? Eu não vou conseguir resolver o problema do mundo, de fato. Mas o que eu posso fazer dentro da minha casa, porque nesse momento fica em casa, quem tiver casa, quem puder. O que eu posso fazer dentro da minha casa? Eu posso transformar a energia da minha casa num lugar melhor, né? Isso eu posso fazer. É pequenininho ou é grande? Para mim isso é muito grande. Eu posso ser um reclamão que está aqui o tempo inteiro reclamando de tudo e transformando a energia num lugar ruim. Ou eu posso ser uma pessoa que está aqui olhando, buscando olhar com olho bom, né? De, poxa, mas espera aí, é diferente de mim, mas está tentando fazer, faz diferente de mim, traz uma situação diferente do que eu traria, mas é como ele vê. Não adianta ficar discutindo e brigando e trazendo esse olhar ruim o tempo inteiro. Isso me acrescenta em quê? Isso acrescenta o quê na minha família, dentro da minha casa? Acho que E engraçado que as pessoas estão se colocando nessa situação, as famílias, né, de terem que, eu vou usar uma palavra forte também, de se aturar, assim, como às vezes não faziam, porque cada um tinha uma vida, né, um pai deixa uma criança na escola de manhã e vai trabalhar, e a mãe vai fazer outra coisa, e aí se juntavam em poucos momentos, em poucas oportunidades, em poucos horários. Agora isso está sendo colocado numa situação realmente extrema, então não é fácil para ninguém. Mas como lidar com isso é que é o ponto, né? Mas você percebe que talvez as pessoas estejam tendo que olhar para aquilo que elas não estavam vendo, mas que já existia? Claro. Aquele casal que tem que se aturar agora, será que esse casal... como esse casal estava vendo antes? Que tipo de cegueira era essa? Que a hora que eu fico junto eu tenho que te aturar? Será que antes era bom? Se a palavra é essa, já tá esquisita. Não é? Antes era bom ou antes eu me ocupava para não ver o quanto estava ruim? Porque como assim a pessoa que você escolheu tem que aturar essa pessoa? Não. E antes não tinha que aturar? Antes era como, né? Será que às vezes a gente fica se ocupando de coisas para não olhar para a vida, né? E de repente o mundo falou, ei, agora é hora de você olhar para o que é realmente importante. Não, perfeito você colocando. E eu ainda vejo, não sei se você é contactada, né, por alunos ou pessoas do seu relacionamento que você conhece, já passaram pela sua vida, mas assim, as pessoas falando que talvez nunca tiveram essa oportunidade, estão tendo, não se imaginavam tomando decisões ou tendo escolhas como estão tendo agora, e que assim, a história do novo normal, né? Aí vamos falar sobre esse assunto. O que é o novo normal? Porque na primeira semana de pandemia, segunda talvez, a gente ainda falava, daqui a pouco isso acaba, é grave, mas vai acabar, e aí tudo volta ao normal. Eu acho que assim, não existe mais ninguém, depois de 2 meses, entrar no 3º mês, que fale que o normal vai ser normal, o normal de antigamente, é um novo normal. E como é que você vê, assim, porque você estuda muito isso, como é que você vê esse novo normal do carioca, do brasileiro, da sociedade, da relação humana, porque a gente também está tendo muito artigo sobre isso, muita reportagem na TV sobre isso, tem documentário no Netflix sobre isso. Inclusive, outro dia eu vi um documentário que falava sobre outras grandes pestes ou pragas. Então, assim, era até bastante interessante pelos fatos históricos, né? Foi bacana, assim, em termos de aprendizado. Mas, assim, como a gente não falava disso, por exemplo, no século passado, né, relações humanas, não tinha livros de autoajuda, não existiam institutos de desenvolvimento humano, isso não foi registrado. Então, a gente não tem hoje registros de como foram esses impactos. A gente só tem os resultados, passados 100 anos, por exemplo. Então, como é que você acha, como é que você vê, o que você conversa com outros
gurus de desenvolvimento humano no Brasil. Ai, nem gosto desse nome aí de guru, não. Mas assim, mas eu entendi, entendi. Pessoas que estão um nível à frente, por exemplo, de mim, vou falar de mim, não posso falar de outros, mas no sentido de estudo, de ter... Eu acho que eu já, graças a Deus, ao meu trabalho aqui, o que eu tenho feito, as minhas mentorias, minhas consultorias, eu já ajudei muita gente. Mas nada comparado com você em termos de números de pessoas. Então, eu estou falando de pessoas como você, ou outros treinadores, outros facilitadores, mesmo de outras ferramentas. Como vocês veem essa nova realidade, esse novo normal? E essas relações entre as pessoas. É como assim, a sociedade vai ficar melhor, vai ficar pior? As pessoas vão ficar mais egoístas, por exemplo? Vão ficar mais caridosas? O que está acontecendo aqui? Eu acho que a gente está no... Eu estou preocupada porque meu telefone apareceu aqui. Ah, tá. Peraí, que vamos home office ao vivo, né? O negócio aqui é de verdade, na hora. Não tem problema. As meninas aqui, peraí que eu vou pedir para colocar aqui. Vou colocar aqui. Gente, vocês estão gostando? Escreve aí. Estou gostando, não estou gostando. A Thaís é legal, a Thaís não é legal. Uma perguntinha. Escreve. Podem botar aí. Escreve aí. Escreve se for legal. Se não for legal, não escreve, não. 1, 2, 3, 4 também pode escrever. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Já vi vários. Se eu parar para pensar nisso que você trouxe, eu acho que esse novo mundo, eu acho que a gente está no momento que a gente está aprendendo para o novo mundo. Qualquer resposta que trouxer para agora é uma resposta que ainda não está pronta. Porque ninguém sabe. Eu estava na reunião da escola da Maria semana passada e um pai falou assim, alguém perguntou para a professora assim, e como responder ao meu filho quando ele diz que ele quer voltar para a escola? Qual é o prazo que a escola vai dar, né? E a professora disse, então, não tem esse prazo. A gente precisa dizer para ele que o que ele está sentindo, a gente também está sentindo. E aí um dos pais falou assim, acontece que a gente é igual a criança que pergunta nesse momento, porque são respostas que a gente também não tem. Quando eu brinquei com você com a história do guru, não tem. E é o mesmo momento agora. Quando eu perguntei para você, quando eu brinquei com você com a história do guru, é porque eu acho que esse guru que as pessoas que traz respostas, ele é perigoso, esse guru que traz respostas, né? Porque, na verdade, a gente traz muito mais perguntas e reflexões para que cada um encontre a sua própria resposta. Nesse momento de pandemia, nesse novo mundo, nesse novo modelo que a gente não conhece, a gente está caminhando, a gente está agora no processo de perceber como vai ficar. As pessoas vão ficar melhores? Eu sinceramente espero que sim, mas eu não sei, porque eu não sei como que vai acontecer. É um processo muito individual. Tem gente que está lidando com isso e realmente está buscando ser melhor do que já era. Tem gente que está lidando com isso e está listando as coisas ruins que estão acontecendo. Tem gente que está lidando com isso com muita dor. Tem gente que está lidando com isso com muito aprendizado. Então, eu não sei te responder essa pergunta. Se o mundo... Eu espero que sim. O que depender de mim, sim. É o que a gente espera. O que depender de mim, sim. Mas eu não sei como é que vai ser, porque a gente não faz ideia do que vai acontecer. A gente não sabe nem se isso volta amanhã, ou volta daqui a 10 dias, ou volta daqui a 2 meses, 3 meses, o que mais vai acontecer. A gente não tem essa clareza, né? Então eu penso assim, o que a gente pode fazer para o mundo ficar melhor? A gente pode levar um pouco mais de consciência para as pessoas, a gente pode conversar com algumas pessoas que a gente percebe que talvez queiram um outro olhar sobre o que elas estão vendo, uma outra perspectiva. Tudo é questão de perspectiva, né? E tem gente que quer outra perspectiva. E a gente pode conversar e levar a pessoa a pensar nessa nova perspectiva que ela queira. Dar um novo olhar para o que ela está vendo, né? A história de ressignificar, né? Dar um novo significado para aquilo que ela está vendo. Eu acabei não lendo aqui quem escreveu uma coisa sobre o luto. Até isso, nesse momento, está sendo... Eu ouvi 2 comentários interessantes sobre amigos meus próximos, que perderam pessoas muito próximas. Eu tô, assim, com muitas pessoas... Quando a gente fala, né, tudo na vida
os dois lados. Eu conheço muita gente, eu me relaciono de verdade, no dia a dia. Não é só seguidor de Instagram, não. Mas eu me relaciono de verdade com muita gente todos os dias. E aí eu fico sabendo, é questão de estatística, né? Com essa doença horrorosa, cruel que a gente está vivendo. Então eu tô sabendo de muitos casos muito próximos a mim. E duas pessoas falaram coisas muito opostas, assim, sobre a palavra luto, né? Uma pessoa falou, nossa, eu quero que esse caso na minha família sirva de lição, que as pessoas possam aprender e tal. E a outra pessoa falou assim, eu quero que as pessoas aprendam. Era assim, era a mesma situação, da mesma pandemia, horrível, óbvio. Mas como é que as pessoas dão significado? Porque é dor, fato, num primeiro momento, né? Mas como elas dão significado, como elas expressam isso para o mundo, né? Como elas até comentam sobre o fato, é interessante, né? É interessante como é que é a mesma coisa. E se a gente não tiver essa sensibilidade de entender que existem os dois lados, a gente sempre acha pelo mapa da gente, né? Que, por exemplo, se eu sou essa pessoa que ressignifica o fácil, o luto, por exemplo, todo mundo tem que ser forte, todo mundo tem que achar tranquilo, todo mundo tem que partir para no dia seguinte fazer suas atividades diárias e tal. Não, eu tenho que respeitar que o outro não é assim, né? De quem pensa diferente, né? Entrar no modelo do mundo de quem pensa diferente da gente faz parte do nosso autoconhecimento. Alguém está falando aqui, para mim, depende das experiências. A experiência exatamente. Constrói isso. Constrói né? a história de cada um. Se a gente pensar de novo na história do autoconhecimento, que é você saber o que você quer, quais são os seus desejos, quais são os seus maiores desafios internos, você entende que a inveja é diferente da cobiça, por exemplo. A inveja é quando você tem raiva do que o outro conseguiu. A cobiça é quando você quer o que o outro conseguiu. E aí você vai estudar para conseguir o que ele conseguiu. Mas a inveja é quando você tem raiva do que o outro conseguiu. Quando eu percebo alguém chateado, alguém com a felicidade do outro, eu respeito, porque mapa é mapa, mas eu, na minha leitura, vejo que se aquela pessoa pedir ajuda, eu tô ali para ajudar. Mas o pensamento dela é bem diferente do meu. Agora, quando eu percebo na pessoa que o que ela está falando é por conta da história dela, né? Porque quando a pessoa diz eu quero que as pessoas se danem com essa história toda, tem uma dor muito grande por trás, que ela não está sabendo falar disso. Mas nessa fala dela, a gente consegue enxergar. E aí, nesse momento, é você olhar para a pessoa com acolhimento e entender que tudo bem também ela sentir aquilo, porque talvez seja um momento que ela tenha que sentir aquilo e esse momento vai passar e daqui a pouco ela vai perceber que não é bem assim que funciona e que nem é assim que ela quer de verdade, que ela só disse aquilo naquele momento, né? Mas não está errado de sentir, né, Grace? Não está errado de sentir. Na verdade, não está errado de sentir nada, né? Nada. Agora, nesse momento, é pra gente acolher tudo. Acolher da gente também, porque tem dia que a gente acorda muito bem, né, Thaís? E tem dia que a gente acorda que não tá tão bem assim. Claro. É verdade, claro, você também faz isso nesse momento? Também. Porque a gente é também, eu tô fazendo uma coisa que, por exemplo, aí falando das coisas novas de quarentena, né? Eu sempre falei que eu tinha dificuldade de fazer meditação. Não fiz yoga na minha vida adolescente, não consegui fazer meditação. Eu dormia na aula da yoga. Quando eu já era adulta, a história do reiki e tal, tenho dificuldade de me concentrar. Eu, kardecista, na época que eu frequentava o centro, eu não conseguia me concentrar. Eu sempre falava isso, e aí virou um bloqueio, né, que eu não consigo. Aí chegou até mim uma oportunidade, assim que eu vi, de fazer aquele desafio de 21 dias do Deepak Chopra de meditação. Eu estou fazendo, eu estou conseguindo, no meio dessa pandemia. Olha, então, assim, outro dia eu até falei, olha aí, todo mundo falando. Não tem que dizer, não tem que agradecer, não tem que compartilhar isso. Tem! Eu tô achando incrível, até eu consegui, então, qualquer um consegue. E foi o que eu falei, nossa, eu tinha tantos outros momentos na minha vida, mais propensos, mais fáceis para fazer isso, e eu estou fazendo num momento menos propenso, teoricamente. Mas como eu falei que vou fazer, eu vou fazer e tô fazendo. E tá dando certo. Mas a busca é eterna. A busca pra gente aprender coisas novas e experimentar é eterna. Né? Olha, aqui tem uma pessoa fazendo um agradecimento. Olha, Grace, você marcou minha vida no passado, quando você fez uma palestra no salão que eu trabalho.
na ilha. Sem palavras para definir, ouvir você falando mais uma vez. Você sabe, você tem aqui muitos fãs que vieram aqui nessa live por sua causa. Fico feliz de ter trazido você aqui para as pessoas que não te conheciam, estão podendo te conhecer mais, e para as pessoas que já gostavam e poderem te escutar mais. Aí, inclusive, sobre isso, eu queria que você contasse para a gente como é que isso aconteceu na sua vida, né? Assim, que as pessoas acho que devem ter curiosidade. Eu mesma não sei. Talvez você já tenha me dito, mas eu não lembro. Como você se tornou uma pessoa interessada em ajudar pessoas a se desenvolverem? E por que eu pergunto isso? Eu falo também muito no meu Instagram, nos meus vídeos, sobre a história da missão, do propósito, da essência. A gente, muitas vezes, aí falando mais especificamente sobre trabalho, carreira, a gente escolheu uma certa coisa ali com 18 anos, 16, faz uma faculdade, começa a trabalhar, ou às vezes trabalha numa coisa nada a ver com a nossa formação, mas sai fazendo e vai fazendo. Quando você vê, passou 20 anos e você está fazendo, não é que você não goste, mas de verdade, aquilo não faz tanto sentido para você. E aí, como é que foi isso na sua vida? Como é que você se deu conta? Qual foi a chavinha? Que momento da sua vida? Como é que foi essa história para você virar essa pessoa que ajuda outras pessoas e a ferramenta que você está utilizando hoje é o Instituto, os treinamentos? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou te falar do meu caminho e vou dizer que eu sou muito grata por esse caminho ter acontecido desse jeito. Eu, em nenhum momento, nada do que eu fiz em relação ao Instituto, em relação a muitas coisas na minha vida também, mas especificamente no Instituto, em nenhum momento eu estudei para aplicar no outro. Eu fiz o treinamento como muitos de vocês, um amigo me convidou, eu fui viver o treinamento e fiquei apaixonada pela ferramenta. E eu saí de lá pensando como que essas pessoas conseguiram tirar de mim tanta coisa boa que eu não via há um bom tempo. Como que conseguiu desbloquear em mim tanta coisa que eu não percebia que me atrapalhava? Como que é poder usar isso e ter o poder sobre mim mesmo com essa ferramenta? Foi por isso que eu fui buscar estudar. E aí a programação, eu fui estudar no Instituto como escola, em outras escolas além do Instituto, porque eu fui me preparar para a vida e não me preparar para aplicar no outro. Eu fui me preparar para ser uma melhor profissional dentro da minha empresa, a gente tem uma corretora de seguros. Eu fui me preparar para ser uma pessoa melhor dentro da minha família. Eu fui me preparar para ser uma pessoa melhor entre os meus amigos. Eu já era uma pessoa que me sentia bacaninha, assim, eu me relacionava bem com as pessoas ao meu redor. Mas eu descobri que tinha mais coisa que podia melhorar ali em mim. E eu fui estudar para isso. E aí eu fui aprofundar em autoconhecimento. Eu nunca tinha... Meu pai era um cara que... Meu pai era muito sensacional, né? Meu pai... Eu lembro que a gente acordava e na minha casa tinha folhas coladas no quarto do meu pai, assim, de frases que faziam ele se sentir melhor e tal. A gente já vivia muito isso dentro de casa e a gente não entendia muito como filho, né? A gente falava, nossa, meu pai tem umas coisas engraçadas. E hoje, várias vezes eu me percebo vivendo coisas que eu falo, se meu pai estivesse aqui, ele estaria dizendo, viu, eu avisei a você, eu mostrei pra você. Eu acho que foi nesse sentido que eu encontrei o Instituto. E foi nesse sentido que eu fui estudar tudo que eu estudei. E, de repente, nessa minha busca, o Instituto virou um lugar onde eu ajudava as pessoas a também se transformarem. Porque, na verdade, o treinamento você, ele é um bombardeio de estímulos, né? E o Instituto Aproveita e vai contando sobre o Instituto e o treinamento. Ótimo. O Instituto você é uma escola. Então, o treinamento você é um bombardeio de estímulos. Ele te estimula a ser melhor do que você já é. Mas ele não te transforma. Porque essa transformação não depende do outro, não depende de uma ferramenta, não depende de um instituto, não depende de uma empresa, depende de você. Então, ele te mostra, ele te estimula a ser melhor do que você é e você melhora se você quiser. Foi isso que ele fez comigo. E eu comecei a perceber que aquele lugar fazia com que as pessoas se sentissem mais empoderadas delas mesmo. E eu comecei a levar muitos amigos naquele lugar. Porque eu queria muito que meus amigos conhecessem, que meus amigos percebessem o que era aquilo e que eles encontrassem... Olha quem veio visitar a gente, olha só. Oi, Maria! Fala, oi, tia! Tia Thaís! Muito bom, muito bom. E aí eu fui... Tá enorme. Tá enorme, enorme falante. E aí eu fui... Amor, pega pra mim uma extensão, por favor, porque meu carregador... Não, tô aqui com a Thaís ainda.
Aí eu fui percebendo isso e fui percebendo que eu levava meus amigos lá e meus amigos se sentiam bem e se sentiam bem depois e conseguiam transformar coisas importantes nas vidas deles. E foi assim, e eu fui levando amigos e fui levando amigos e fui vivendo aquilo intensamente, fui estudando cada vez mais, o autoconhecimento também me viciou, até que surgiu a oportunidade de transformar, ajudar nessa transformação no Rio, né? Porque na época que eu fiz só tinha São Paulo e Cuiabá. Na unidade só tinha em São Paulo e Cuiabá. E aí surgiu a oportunidade de trazer para o Rio. Então a gente veio para o Rio para conseguir transformar um pouquinho ao nosso redor através da curiosidade das pessoas para que elas pudessem viver aquilo e transformar as próprias vidas. E aí acontece como uma corrente do bem, né? As pessoas perguntam o que acontece lá dentro. Não tem segredo nenhum, ninguém esconde nada do que acontece lá dentro. As coisas só acontecem como acontecem porque cada experiência é uma experiência, cada um conta da sua própria experiência. E por esse motivo não tem como eu contar para você o que é o treinamento você, porque a minha experiência é muito diferente da tua, que é muito diferente da pessoa que fez com você o 47 que você falou, né? Se eu fizer hoje vai ser completamente diferente. Eu sou uma pessoa diferente, as você é outra pessoa, exatamente. Na turma é diferente, tudo é diferente. E aí a gente encontrou ali uma maneira de fazer com que o mundo fosse se transformando, sabe? O mundo vai se transformando num mundo melhor quando a gente se transforma em pessoas melhores, né? O seu mundo muda quando você muda, né? E a gente vai dando oportunidades para que as pessoas se mudem e que as pessoas sejam melhores do que são todos os dias, mas atentos a isso. Eu acho que é isso que o treinamento faz. Ele faz você ficar atento a como você funciona e como você pode funcionar se você quiser, né? Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Bom ponto. E às vezes não é automático, né? É se você quiser e você às vezes nem sabe o que você quer e aí um dia você resolve querer, né? Mas é porque lá ele te traz algumas perguntas, né? Que talvez você nunca tenha se feito na vida. E que você começa a se fazer e você começa a encontrar, perceber que as respostas já estavam aí dentro. Mas que você não sabia o caminho. Olha, Pri Lobo do Você 47. Thaís, vamos fazer de novo. Pri, eu tô querendo. Pri! Eu fiz. A Pri Lobo tá aí. Eu sou uma admiradora da Pri, ela nem sabe. Olha que declaração maravilhosa. Eu fiz o Você, aí eu acho que passou uns 6 meses eu fiz o Diamond, que é outro treinamento. A Pri também fez. Engraçado que quando eu conheci melhor o Instituto, porque tantos amigos já estavam fazendo os treinamentos e estavam ao meu redor falando e sendo extremamente positivo, e aí, quando eu fui ler, assim, né, eu sou administradora, situada, fui ler, eu queria ler qual era o contexto de cada um, a ementa do curso e tal. Aí, manda o cronograma, eu lembro de você, manda o cronograma. Eu quero cronograma, que horas que eu vou chegar, que horas que eu vou sair. É uma imersão, mas que horas que eu vou chegar, que horas que eu... Aí eu lembro que eu queria fazer o Diamond. Aí alguém falou assim, não, mas você faz o Você primeiro. Eu, não preciso disso. Eu quero fazer o Diamond. Eu tô ótima. Eu vou fazer o Diamond direto, porque eu quero essa coisa com as pessoas. Hoje em dia, eu não consigo imaginar eu fazendo o Diamond sem você. Mas não é o melhor mas caminho. eu achava, porque eu li no site, aí eu achei que pudesse. E depois ainda fiz o Adventure. Maravilhoso. Você fez em Bonito ou você fez em Brotas? Eu fiz em Brotas. Você fez em Brotas. Ai, que legal. Foi maravilhoso. Você sabe que não é que não possa, né? Você poderia fazer o Diamond antes de você. Mas é porque o treinamento Diamond, ele te ajuda a lidar, a ver como é que você funciona dentro de um grupo. E você vai saber funcionar dentro de um grupo de maneira melhor depois que você souber como você funciona. Então, por isso a ordem é primeiro olha para você, depois para você dentro de um grupo. Não, tá muito claro. Tá muito claro. Assim e como talvez as pessoas falam do curso de eu não tivesse. Sim. Eu não teria. Hoje eu tenho clareza de que eu não teria o melhor aproveitamento do Diamond, que era o 2, treinamento 2, antes do treinamento 1. Por isso que é indicado essa ordem, né? Mas é aquela coisa, né? Vamos achar que podemos passar ali. Encurtar os caminhos. Isso também faz parte da vida, né, Thaís? Isso também faz parte da vida. A gente tem Lely, Thaís, tem tanto voceniano aqui. Tô tão feliz, gente. Vocês são muito bem-vindos. Olha, Priscila, Diamond, começa a suar só de pensar. Acho que a Pri foi do verde, se eu não me engano, ela foi do verde. Eu não tô conseguindo enxergar vermelho. Eu não tô conseguindo enxergar aqui os meu padrinho.
Brotas, Viracopos tremeu. Foi demais. Viracopos tremeu. Muitos comentários gostosos. Gente, eu prometo que depois eu vou assistir a essa live gravada para ver todos os comentários, porque eu não consigo ler, conversar, prestar atenção. Tem hiperfoco aqui na nossa conversa. Olhar meu roteirinho e ainda ler tudo. Então, vocês me desculpem. Eu li alguns comentários. Eu amei. Eu vou começar, já são 10 para as 9. Eu amei nosso bate-papo. Atendeu completamente as minhas expectativas, com certeza, de trazer esse assunto com a sua visão. Eu tenho sido uma pessoa que tenho tentado, né, na minha missão aí, que hoje em dia eu sei bem qual é, trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, de conectar as pessoas a boas ferramentas, boas pessoas. É isso que eu quero fazer. Os meus vídeos têm tido muito essa intenção. E essas minhas lives de segundas-feiras, com pessoas bem diferentes umas das outras, mas todas tentando trazer conhecimento para a gente, pensando no momento que estamos vivendo, conectando trabalho, vida pessoal, toda essa história do equilíbrio, a busca da felicidade, que eu acho que no fundo é isso que o ser humano quer. A gente não está passando aqui à toa. Todo mundo busca a sua felicidade, o seu conceito de sucesso, de ter uma vida plena e gostosa e leve. Então, eu acho que assim foi o nosso papo aqui. Então, eu queria te agradecer pra caramba, foi muito legal. Thaís, olha, eu tenho visto você aí com esse novo velho propósito de vida, né? E tenho ficado muito feliz, porque eu acho que quando a gente impacta positivamente na vida do outro, é que a nossa vida vale a pena. Eu acho que esse é um propósito bonito e que se cada um transformasse a própria vida e impactasse com a sua transformação a vida de uma ou duas pessoas, a gente já estava aí impactando muita gente ao nosso redor. O treinamento ele não é feito do treinador, ele é feito de pessoas. Então, aquela transformação só acontece porque pessoas se percebem melhores e buscam melhorar, ajudar outras pessoas nesse caminho, né? Nesse propósito. Eu acho perfeito. Que é lindo. Você sempre com o dom das palavras, né, minha amiga? Obrigada. Gratidão eterna. Obrigada. É meio papo. Vamos tirar uma foto. Eu vou te dar um print aqui enquanto a gente ainda está aqui, que não derrubam a gente, o Instagram. Peraí. Tirou? Ai, meu Deus, não foi. Calma aí. Agora foi. Gente, eu vou deixar gravada no meu Instagram e... Mais uma vez, só agradecer a todos vocês que estão aqui. Segunda-feira que vem, engraçado, eu vou dar um spoiler do que vai acontecer segunda-feira que vem. Vai ter um convidado que, assim, ele é homem e todo durão, ao mesmo tempo ele é leve, mas ele é todo durão, porque o assunto dele é um assunto que muita gente, às vezes, acha duro. É assunto de dinheiro. Só que ele é um cara... E vocês vão entender ao longo da semana por que eu vou revelando aos poucos que eu gosto desse mistério. Ele é um cara que impacta a vida de milhares de pessoas no Brasil. Ele está nesse nível. Só que a gente vai falar sobre dinheiro, sobre grana, sobre cuidados na pandemia, sobre finanças pessoais, sobre essa relação do dinheiro que às vezes pode ser tóxica. Que, inclusive, tinha que ter na infância, assim como o autoconhecimento. Finanças tinha que ser ensinado na escola. E ele é do mercado financeiro, mas como ele vai trazer aqui para o nosso ambiente, eu também fiz o roteirinho e estou conversando com ele, eu tenho certeza que vocês vão adorar o que ele tem aqui para contar para a gente. Vai ser muito legal segunda-feira. Então, fiquem ligados, 8 horas da noite, aqui no meu Instagram. Ô, Thaís, participa do grupo de estudos. Você está maravilhosa como repórter. Participa do grupo de estudos quarta-feira. A gente está fazendo um grupo de estudos toda quarta-feira. E a gente pegou um livro para estudar junto e tal. Todo mundo aqui convidado para participar. Farei. Essa semana eu vou participar. E tem uma novidade essa semana no meu Instagram, mas eu vou deixar para falar nos stories durante a semana. Então, se vocês tiverem curiosidade, é sobre quinta-noite. É porque... Tá bom, eu vou dar o spoiler. Eu não consigo. Não falar. Quem tá aqui é bom que saiba, porque vai se interessar. Eu sou solteira, estou solteira. E no meio dos solteiros, o assunto pandemia e sexo na pandemia tem sido um assunto recorrente. Como é que a gente faz? O que a gente faz ou não faz? Resolve como? E a gente começa a procurar a informação correta, né?
E então eu vou ter a honra de receber uma pessoa que fez um post esses dias, é uma médica, e sobre esse assunto, de forma bacana, né? Conhecimento mesmo, de uma médica. Um monte de gente pra dizer, quinta-feira agora? Conheço um monte de gente. Quinta-feira agora, 10h30 da noite, justamente que é um horário mais caliente, assim, para nos prepararmos para o final de semana. Porque é um assunto necessário, né? E tá, principalmente eu acho, eu vou arriscar dizer, que está influenciando mais esse assunto, essa discussão, os solteiros nesse momento, pela característica do momento, né? E aí muita gente começou a me mandar mensagem, porque eu repostei esse post. E aí as pessoas começaram a falar, e aí surgiu isso e aquilo outro. Aí eu falei com essa médica, que é minha amiga, aí eu falei, você está estudando muito esse assunto específico? Ela, pô, fazer uma live, vai ser muito legal, o pessoal vai adorar. E é uma live correta, tá? Direitinho, legal? Leve, gostosa, descontraída. De um assunto que tem muito interesse na atualidade. Vai ser bacana. Quinta-feira, 10h30 da noite. Vai ser muito legal. Então tá. Vou mandar para um beijo, minha amiga. Beijo, uma viu? listinha. Fica com Deus. Obrigada pelo convite. Amei, você tá maravilhosa. Tchau. Repórter. Foi bom. A gente vai aprendendo. Tchau. Beijo pra todos aí. Tchau.